Olá para todos vocês que estão assistindo a mais esse Momento de Inclusão com o professor Duda. Hoje nós estamos aqui na Civian, olha que interessante. Nós estamos aqui na Civian e nós estamos com o Bruno Bonfim de Oliveira. Ele é responsável pela área de tecnologias assistivas da Civian. Aprendi muito com o Bruno. O Bruno hoje aqui, olha quem nos trouxe aqui. Quem nos trouxe aqui foi a professora Cleusa Mangueira Sonevende, que está buscando soluções para a montagem, discutindo novamente a educação assistiva. Ela está buscando soluções para a montagem das salas multifuncionais, em especial para essa primeira fase de treinar professores para a formação com transtorno do espectro autista. Certo, professora Cleusa? Sim, está correto. Então, vamos lá. Bruno, me explica um pouquinho, claro, me explica um pouquinho da Civian. Você mostrou uma coisa, uma tecnologia que eu queria falar, que é aquele controle ocular. Você poderia pegar o controle ocular? Com certeza. Fantástico, é uma coisa incrível, porque quando eu vim para a Civian, que a professora Cleusa nos trouxe, eu imaginava que fossem somente todas essas cartelas que são feitas, as pranchas, né, que são feitas. Mas não, a Civian é uma empresa extremamente desenvolvida no sentido de tecnologia assistiva. Conta um pouquinho para nós. Com certeza. Bom, a Civian trabalha com tecnologia assistiva há muito tempo. É uma empresa que já tem mais de 50 anos no mercado, quase 60 na verdade. Empresa nacional. Exato, a Civian faz 60 anos, né? E foi a primeira empresa, inclusive, a trazer a máquina Braille para cegos, a Perkins, aqui para o Brasil. E a gente tem uma equipe voltada para isso já faz bastante tempo. Então, o nosso foco principal é onde, professor? Nós atuamos bastante com a pessoa física mesmo, buscando soluções que possam melhorar o dia a dia dessas pessoas, tanto para comunicação, quanto para lazer mesmo, quanto para mercado de trabalho, para tudo. A gente procura realmente a inclusão para poder dar esse apoio a eles. Também atuamos bastante com as escolas e clínicas levando equipamento para os terapeutas poderem também dar esse apoio, dar essa assistência, elas montarem materiais de apoio para todos esses pacientes, e nas escolas trazendo aqui, como essas pranchas, né, materiais pedagógicos. Olha só que interessante, para poder ajudar. Pranchas, tá? As pranchas, materiais, e não só para as escolas, né? Você estava falando também para pessoas que sofrem AVC, que têm alguma redução funcional. Exatamente. Aí a gente vai ter níveis diferentes de tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Por exemplo, aqui eu tenho a comunicação alternativa suplementar, né, que é uma prancha básica, porém eficaz até nos dias atuais. E nós também, hoje em dia, temos a comunicação alternativa já em alta tecnologia, que é quando nós temos, de repente, esse modelo aqui, que é um mouse ocular. Olha só que interessante, olha só, gente, ó. Mouse ocular. Como é que funciona isso, Bruno? Esse equipamento funciona através da fixação do olhar, né? Ele tem Ou seja, eu não tenho movimento algum. Exatamente. Eu sou tetraplégico, eu tenho movimento dos meus olhos. Exatamente. Então ele vem aqui com conexão tipo C ou USB, tem um adaptador para isso. E eu vou deixar ele numa altura e numa distância proporcional a cada paciente. Isso ele vai fazer uma calibração para o sistema reconhecer os dados dele e depois ele vai fixar o olhar em cada opção que ele queira. Então vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem a prancha de palavras básicas. Tá bom, né, professor? Olha isso. Então, imagina que esse cenário aqui eu monto dentro de um software de comunicação alternativa e o meu paciente ele vai olhar na opção, o leitor vai identificar e vai escolher. Então, se eu fiz uma pergunta que ele de repente quer responder não, ele vai olhar para o não, permanecer olhando por um certo período e ele vai ter um clique ali nessa opção. Então é assim que funciona. Olha só que interessante, então, pessoas que tiveram derrame, pessoas que não estão com a sua capacidade de fala e tudo mais, estão em processo de recuperação, elas podem ter uma comunicação usual, trivial, com as pranchas
através desse sistema óptico, ela pode se comunicar com familiares, com médicos, porque você pode criar uma prancha onde você tem o estado de saúde dela. Exato. Você está se sentindo bem? Você está com calor? A pressão, como é que está a sua pressão? Você está tonto? Você está bem hoje? E ele vai se comunicando e passando o quadro da sensação. Fazendo só um adendo, não só essas pessoas adultas, né, que passou por alguma situação, como crianças mesmo que já nascem, de repente mesmo o caso de paralisia cerebral, geralmente são crianças que têm um cognitivo muito bem preservado, mas que já nascem com limitações motoras. Né? Olha que e através desse cognitivo, ele auxilia o motor. Então você tem a deficiência motora e ele auxilia, ele tem o cognitivo avançado, mas... Exato, ele vai conseguir usar esse equipamento. Então aquela criança que tem até mesmo a comunicação verbal prejudicada, ela já pode usar esse equipamento a partir de uma certa idade, definida pela equipe terapêutica dela, que vai poder dar esse apoio, e a gente já vai conseguir colocar um quadro ali. Então, nós atendemos muitas crianças que foram alfabetizadas com esse equipamento. Agora me responda uma coisa, as pessoas estão perguntando, eu tenho certeza, quando se fala uma solução em tecnologia, qual o valor aproximado desse equipamento? Os equipamentos de mouse ocular da Tobii Dynavox, atualmente eles estão custando em média R$19 mil. R$19.000, há uma linha de financiamento, existe? Sim, eles podem ser financiados através do BB Acessibilidade, que é uma linha de crédito do Banco do Brasil. Que é para pessoas com deficiência. Destinado a equipamentos de acessibilidade com uma taxa de até 0,64 mensais. Então 0,64 mensais pelo BB Acessibilidade, que é um foco, é uma política de financiamento que existe para as pessoas com deficiência. Então se você tem realmente qualquer necessidade dessa tecnologia assistiva, a Civian está aqui para fornecer. Mas vamos falar um pouquinho que a professora Cleusa nos trouxe, né? Nós divagamos para mostrar que a Civian é uma empresa que tem várias soluções, mas hoje nós estamos falando especificamente, né, Bruno? Nós estamos falando do curso de educação assistiva, por isso que a professora Cleusa está conosco aqui, e ela trouxe para mostrar esse material. O Bruno vai estar com a gente lá na Mobility Show. Ele vai estar mostrando esse material, que é o material que vai fazer parte do processo de formação que a professora Cleusa vai estar divulgando para outros professores e outras escolas, e esses materiais, eles são materiais de apoio para a aula de educação assistiva, certo, Bruno? Vamos falar um pouquinho como é que funciona isso? Com certeza. O professor vai tomar aguinha aqui, olha, secou a boca. Então vamos lá. Então, a gente tem um item principal que é voltado a essa questão de apoio pedagógico mesmo, principalmente para crianças nas escolas com essa dificuldade, né, na expressão verbal. Então, a gente tem um kit de iniciação à comunicação alternativa. Então, essa primeira prancha que o professor mostrou para a gente, nós vamos ter aqui várias com contextos diferentes, né, dando aqui um apoio para o professor que nunca teve nenhum tipo de experiência com esse material. Pô, Bruno, mas como assim? Como assim, gente? Esses equipamentos, eles vêm, nada mais, nada menos, com um manual. Olha, isso daqui é importantíssimo. Você me dá licença, olha. A Civian desenvolveu, e ele me falou, através de terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Eles desenvolveram um manual que explica detalhadamente como utilizar todas essas pranchas. Então isso é fundamental. A professora Cleusa vai estar disponibilizando no treinamento dela esses manuais para que os professores possam estar trabalhando. Por exemplo, eu achei interessante aqui, ó, como eu estou me sentindo. Então, a partir daí, você tem toda a sensação da pessoa, ela está brava, ela está cansada, ela está confusa, ela está de qual forma. E você vai criando esse canal de interação com o aluno com transtorno, certo, Bruno? Isso mesmo, professor. E você reparou na excelência desse material? Excelente. Então, a qualidade é fantástica. Essas pessoas, a gente estava discutindo aqui no início, elas soam, têm secreções. Isso aqui pode ser jogado debaixo d'água, pode ser passado álcool gel, ou seja, é um material que a escola vai adquirir, e é um material que vai durar muito tempo, porque ele é manuseado, às vezes, em condições extremas.
porque são condições para que as pessoas, eliminando secreção, seja lá o que for, não tem problema algum. Você vai poder utilizar isso sem ter a problemática do material ser prejudicado, ser destruído, não é? Com certeza, né? Até mesmo a criança está no pátio, está brincando, a gente não vai fazer ela lavar a mão para depois ela dizer algo que ela está. Isso é uma coisa interessante que ele está colocando, porque o aprendizado dessa criança exige que ela esteja dentro do seu processo natural. Exatamente. Entendeu? Então você tem que respeitar isso, né, professora Cleusa? Sim. Então vamos lá, continue aí. E outra coisa, né, professor? Não só algo que é bom a gente colocar aqui em pauta, não é só a professora de apoio ou só a professora regente mesmo que precisa conhecer os equipamentos. Isso aqui é bom para todos os alunos entenderem e poder interagir. Não só os alunos, desde o segurança a todas as pessoas que estão ali no dia a dia na escola. Olha aí, hein? Por quê? Né? Vou mostrar um item aqui em específico. Olha isso. Né? De repente, eu, Bruno, né, eu não tenho nenhuma questão verbal. Olha isso, presta atenção. E demonstro esse pictograma para um rapaz que utiliza neles mesmos para poder se comunicar. Então não é a escola inteira que está. Gente, isso é integração, isso é inclusão. Então não adianta simplesmente colocar o aluno lá na sala. O Bruno, no caso, ele tem problema de manifestação. Então ele está falando: oi, tudo bem? Desculpa, ele cometeu alguma coisa. Outra, legal. Você está entendendo, gente? Isso daqui é importante e é uma ferramenta de comunicação que o Bruno vai utilizar. Agora, é claro que o vigia, que o segurança, que a secretária, que a professora, que o manobrista, que o cidadão da perua, ele vai ter também que ser treinado. Então, professora Cleusa, veja que interessante. Não é o treinamento apenas do professor. Nós detectamos, né, pela pesquisa da Diversa, que 96,2% dos professores não estão capacitados para treinar. Ou seja, o problema é mais embaixo. Com certeza. É bem mais embaixo. Professor. Porque se você vai pegar... Se o Bruno vai na cantina e quer comer alguma coisa, a pessoa da cantina tem que saber o que ele quer comer. Exatamente. Ele tem que se comunicar. Não adianta o professor estar capacitado, o professor regente, o professor que está fazendo, o professor auxiliar, que estão capacitados. Mas a cantineira não está. A faxineira não está. Então, é uma comunicação integrada. Todos têm que estar integrados. O que o Bruno está colocando aqui é importantíssimo. A questão da inclusão da pessoa com transtorno de espectro autista na escola não é simplesmente colocá-la lá no fundo e deixar ela aprender. Negativo. Você tem que criar toda uma condição de inclusão em toda a escola, todos os funcionários, todos os responsáveis, todos os profissionais. Bruno, é fantástico isso que você está colocando. Isso. Professor, agora para a gente parar um pouco de falar do kit, quero colocar um outro item que é tão bom quanto ele, né? E que na verdade é um complemento do kit de comunicação alternativa, que é o próprio software Boardmaker 7. Certo. Provavelmente algumas pessoas já vão, quando ver o vídeo, vão ter já escutado o nome dessa ferramenta, desse software. O Boardmaker 7, o que ele é? Ele é um software de comunicação alternativa, lembrando que todos os pictogramas que nós temos aqui foram utilizados e tirados da biblioteca do próprio Boardmaker. Bruno, vocês estão assistindo aí agora, nós estamos fazendo uma inserção, porque o Bruno vai oferecer para nós a inserção para que a gente possa colocar no vídeo e demonstrar algumas operacionalidades, certo? Então ele vai mandar para nós essas imagens para que vocês possam ver e fale sobre elas agora o que você vai nos enviar. Exatamente. E nisso, professor, pensando no contexto da escola mesmo, com o acesso ao Boardmaker, eu crio o material que eu quiser. Então, eu dei um exemplo muito bacana que é lá na cantina, né? Na hora da merenda, por exemplo. Então, eu consigo fazer coisas ali, deixar, por exemplo, o cardápio semanal daquele aluno. Olha que fantástico. Eu consigo personalizar uma prancha e deixar ali. Uma coisa que as crianças com TEA seguem muito é a rotina. Eles priorizam muito a rotina. Então, se eu tenho ali cada passo, ele vai dando algo que vai ajudar
ele se organizar, as pessoas ao redor se organizar, entender e ajudar totalmente a rotina. Perfeito, mas essa imagem ela vem aonde? Ela vem no celular, no tablet, como é que ela vem? Vem no computador, no computador da escola, né? O software de comunicação, a gente precisa somente do computador da escola. Computadores acima de Windows 10 já são compatíveis, né? É uma licença vitalícia. A escola que conseguir fazer a aquisição não precisa ter preocupações mensais ou anuais com algum tipo de assinatura. Adquire, tem o treinamento online da nossa equipe gravado para poder aprender, manusear, colocar de cabeça para baixo e voltar toda a ferramenta, usar bem, e aí você vai ter ali para trabalhar o resto da vida. E como é feita a impressão, por exemplo, você falou da cantina. Exatamente. Então eu vou montar esse material. Você vai montar lá na cantina. As minhas refeições de segunda a sexta da cantina. Eu vou transformar em PDF e consigo fazer a impressão. A impressão a gente pode fazer desde um sulfite, né, a um material como este. Então, assim, vai muito do ambiente que eu posso trabalhar e do meu contexto. Eu vou avaliar cada situação. Olha que interessante. Ele pode fazer um sulfite, uma coisa descartável, é uma refeição semanal, é aquele cardápio que eu vou comer naquela semana, depois descarta, joga fora, vai fazer um outro cardápio, etc. O que é importante disso é que esse software, né, essa licença desse software, o BoardMaker 7, versão 7. BoardMaker versão 7. Isso, o BoardMaker tem mais de 30 anos no mercado. E agora estamos na versão 7. Isso permite que a criação de pranchas, ele estava falando uma coisa interessante para nós também aqui, que é o regionalismo. Então, é uma coisa interessante. Então, você chega lá, às vezes, como eu estou me sentindo, né? Eu posso estar me sentindo lá no Nordeste, eu estou meio arretado. Então, não tem aqui. Então, tem uma palavra que não tem aqui. E o BoardMaker 7 vai colocar e consegue também fazer a expressão de estar arretado. Isso é muito bacana, porque permite uma flexibilização da comunicação imensa. Você pode adaptar regionalismos, você pode adaptar sensações particulares daquela pessoa. Porque a pessoa ela vai evoluindo no seu quadro de aprendizado e ela não fica simplesmente no básico. Ela vai melhorando a sensação, como ela está se sentindo. Vai se tornando mais complexo. E o BoardMaker, com toda certeza, ele vai gerando, ele tem um banco de imagens. Sobre isso, eu ia falar sobre isso agora. Sabe quantas imagens nós temos na biblioteca? Não. Mais de 45 mil. Olha que interessante. Então o aprendizado, ele não é um aprendizado estático. O BoardMaker, ele vai desenvolver. E me diga uma coisa, deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade. Se vão aparecendo, porque seres humanos são totalmente diferentes. Não tenha dúvida também que os alunos com espectro, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo, eles estão se integrando. Esse é o objetivo de toda essa ferramenta. Se existirem sensações novas, o BoardMaker absorve isso, por exemplo? Sim. O que acontece? Nós temos a central, né, do BoardMaker, e não sei agora, professor, se é mensal ou trimestral, mas eles pedem para que as solicitações sejam feitas a eles. Então, esse exemplo mesmo do arretado. Arretado. O que é arretado? Um cara que não é daqui do Brasil não vai saber o que é de forma alguma. Exatamente. A gente vai mandar uma explicação para ele dizendo e um símbolo que se enquadre dentro disso. Outra coisa, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura culinária gigantesca, imensa, né? Então, por exemplo, uma comida que é tradicional do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, e não está na biblioteca hoje, eles pedem para que seja feita a solicitação, dizendo que é uma foto real da comida, eles vão ter um tempo para trabalhar nisso, e na próxima atualização, esse prato vai estar lá. Olha que interessante, hein? Nós estamos falando de pranchas fixas, depois essas pranchas fixas, elas sofrem a alteração, a adaptação, o crescimento, a evolução. É fantástico isso. É completo. É completo. Tem uma pergunta. Claro. Por favor, vamos para a pergunta. As pranchas, eu posso adaptar para português, para o ensino do português? Com certeza. Então, por exemplo, adjetivos,
substantivos e algo mais complexo. Entendi. Professora, então o contexto aqui seria um ensino em uma língua diferente também, né? O inglês, por exemplo. Por exemplo, Sim, o inglês, sim. que é o mais solicitado, mas tem o português também. Quando nós iniciamos o software, ele dá a opção de qual idioma nós queremos iniciar. Tá? Então, ali eu posso iniciar no português Brasil, português de Portugal, inglês, francês, espanhol e assim por diante. Eu não tenho só um idioma predominante, eu posso usar em outras opções. E como vai funcionar assim? Então, eu vou lá, a biblioteca de imagens será a mesma, tá? Mas eu vou pesquisar, então, o bolo aqui, eu vou escrever cake. Ele vai me dar lá várias opções de bolo, mas a pesquisa vai ser da mesma forma. No entanto, eu venho aqui com a legenda e coloco ela na língua que eu quero. Se é em português, se é em inglês, interessante. se é em espanhol. Você tem um aluno lá com transtorno, ele está integrado à escola e, sem dúvida alguma, tem as aulas de inglês. Com certeza. Então, ele vai ter também a possibilidade de ter toda a tradução dos elementos, também em inglês, também em outro idioma. Tudo através desse software. É fantástico esse software. Esse software faz... Porque, gente, as pranchas por si só, sem esse software, elas têm as suas limitações. Elas não são atualizáveis e nada mais. Com o software, elas passam a ter atualização constante. Agora, me responda uma coisa. Sempre há a impressão, há a possibilidade de eu jogar, por exemplo, numa tela de um celular? Você pode colocar transformar em PDF e abrir no arquivo para o senhor. Olha só que interessante, olha, isso é importante. Eu posso, por exemplo, ter o meu cardápio, vamos ver se o professor vai falar certo agora. Eu tenho meu WhatsApp, eu transformei em PDF, eu jogo o meu cardápio no meu WhatsApp, chego e mostro para a pessoa a imagem do celular. É isso. Ela vai apontar e você vai saber o que ela quer. Você está entendendo? Então, na realidade, é uma integração digital onde você pode utilizar nas suas mídias sociais e você pode estar divulgando sensações, emoções. É uma coisa fantástica que você está se comunicando. Gente, isso é importantíssimo. Atrelar essa tecnologia, colocar esse movimento constante de mudança e ao mesmo tempo gerar imagens PDF que você pode estar multiplicando isso em mídia social. É fantástico isso. É fantástico. Então, além da impressão, né, que a impressão, vamos dizer, que é o mais básico possível, você pode chegar para o cantineiro lá e mostrar as imagens no seu WhatsApp e se comunicar com ele. Mas é importante, a professora Cleusa, que falaria só com os professores, a gente vê que tem uma necessidade de ter um discurso muito mais apurado. Isso, gente, é integração. Integração, inclusão na escola, não é simplesmente pegar o aluno, colocar o aluno lá no fundo e deixá-lo passar de ano e falar, ele está incluindo, estamos atingindo os objetivos. É muito complexo, é você realmente dedicar o ensino e trazer aí esse aluno com a manifestação de emoções, onde ele pode, olha que coisa maravilhosa, saudações, onde ele pode se comunicar. Isso é uma coisa interessante, porque ele lembra. Modalidades. Existem outras modalidades, ó, tem formas. Olha que coisa interessante. Estamos vendo sobre sala de aula, então aqui a gente tem materiais, né, pedagógicos, e tem uma também aqui, professor, que ela está escondida. Aqui, ó, as matérias. As matérias, olha que interessante, ó. Aula de desenho, educação física. Gente, pode parecer uma coisa muito simples, vocês que estão nos assistindo aí, mas os pais que têm filhos com transtorno sabem da dificuldade da comunicação, né? E, acima de tudo, sabem da organização lógica. O que eu mais gosto desse material é que ele segue a organização lógica das pessoas com transtorno. Então, realmente, ele tem a objetividade, ele tem o foco, ele tem a simplicidade e a objetividade.
assertividade da comunicação, que é uma coisa muito interessante dentro do transtorno. Então você vê que é o objetivo. Ele tem a tecnologia agregada através do software que permite com que haja a inclusão cada vez maior de informação, permite a saída impressa e permite a saída em PDF em mídias sociais. Ou seja, é fantástico, são ferramentas realmente, e mais, tudo isso com manual. Essa daqui é a Civian, um pedacinho da Civian a gente vai mostrar em outros momentos com a evolução do treinamento da professora Cleusa. A gente vai mostrar em outras oportunidades outras soluções tecnológicas. Mas nesse momento nós estamos mostrando a solução tecnológica com foco no treinamento da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o que a professora Cleusa vai oferecer. Falávamos professores, agora não vai ter que falar também com a escola inteira, né, professor? Mas veja bem, você falou dos pais, e, por exemplo, algum material aqui, o pai pode reforçar em casa. Com toda certeza. Isso é interessante também. Então, veja só, integrar é a palavra. Você vai incluir a pessoa, mas antes você tem que integrar todo o grupo de pessoas que circulam esse indivíduo que está entrando na escola, ele está tendo a sua comunicação através de pranchas, através de ferramentas atualizáveis. Fantástico, mas é fantástico, Bruno, tudo isso. Bom, Bruno, professor, foi um prazer falar com você. Você tem mais alguma coisa para passar para o nosso público? Professor, eu queria fazer só um complemento nessa questão. Esse material de apoio ele vem muito como uma base, mas uma base bem completa. E quando chegar ao nível que o aluno ou aquela criança precisar ir para o upgrade, é isso que a professora completou aqui agora. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, aquela pessoa que puder, né, dar esse apoio, tá ali, pronto, o que você quer fazer? Vamos colocar essa palavra? Vamos fazer isso? Vamos fazer que entenda realmente, de fato, o que ele sente, o que ele quer dizer, monte material para ele. E isso não precisa de uma regra, não precisa ser nesse material, não precisa ser no celular, da forma que seja melhor para ela. Para ela, o que a gente quer é o quê? Que ela evolua e que ela tenha um progresso muito grande a cada dia. Evolua e tenha um progresso muito grande a cada dia. Eu vou encerrar com essa frase, que eu acho que é a frase que realmente é o conceito de aprendizado e é o conceito de inclusão. E outra coisa, a gente aprende junto, né? Isso é fantástico. O que eu estou aprendendo com as pessoas com transtorno é a sensibilidade, é a emoção, é o foco. O hiperfoco é fundamental. As pessoas falam foco, nós não sabemos o que é o hiperfoco. Com certeza. Então, e se nós utilizarmos o hiperfoco no dia a dia, com certeza, isso vocês vão aprender, vocês vão resolver problemas que às vezes vocês ficam abstraindo, fica dando loop, postergando. A pessoa com transtorno bate aquilo e responde na hora. Então você fala, está resolvido. Não existe a multiplicação de variáveis. É aquele ponto objetivo final. Isso pode resolver muito. É um aprendizado em conjunto. Eu adorei conversar com você, Bruno. Bruno, uma pessoa fantástica. Professora Cleusa, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estarmos na Civian. A Civian vai estar conosco na Mobility, que vai acontecer agora 24, 25 e 26 de novembro. Ela vai estar no stand lá do Instituto Humanos, vai estar mostrando toda essa tecnologia assistiva para pais que estejam realmente comprometidos e escolas que estejam comprometidas em estar integrando, em estar incluindo o aluno na sociedade e não simplesmente cumprindo normativas e cumprindo regras. Bruno, professora Cleusa, foi um prazer falar com vocês. Para assistir a essas edições e outras, basta acessar www.momentoinclusão.com.br ou institutohumanos.us.org.br. Gente, vamos mandar os três um beijão no coração para todos vocês e até o próximo Momento Inclusão com o professor Duda. Até a próxima.